pessoal! Então hoje nós temos nossa terceira e última aula do curso técnico em refrigeração, disciplina de termodinâmica. Bem, dando continuidade, ao que vimos nas aulas anteriores, agora nós vamos ver realmente os princípios da termodinâmica. Vocês vão perceber que esses princípios da termodinâmica, eles estão todos relacionados com os assuntos que vimos anteriormente. Então nós veremos nessa aula sobre a primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica e a lei zero da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela é também conhecida como um princípio de conservação de energia. Então, vai de encontro àquilo que vimos anteriormente, onde o quê? Para todo sistema termodinâmico existe uma função característica, que é denominada de energia interna. Então, a variação dessa energia interna, ou delta U, como geralmente vemos, entre dois estados quaisquer, ela pode ser determinada o quê? Pela diferença entre a quantidade de calor e a quantidade de trabalho trocados com o meio externo. Então, quem não estiver lembrando muito bem o que significa calor e trabalho, pode visualizar lá na nossa primeira aula, primeira e segunda aula, e também na apostila de vocês tem uma breve revisão sobre esse assunto. Então, pela fórmula nós temos o quê? Que calor é o quê? É igual a quantidade de trabalho mais a variação da energia interna. Então, pela imagem nós vemos o quê? Que adicionando-se calor a um corpo, dentro dele pode acontecer um trabalho, no sistema termodinâmico acontece trabalho e tem-se essa mudança na energia interna deste corpo. E nós vimos o quê? Que a energia, ela não é perdida, ela não se destrói, ela não é criada, ela apenas se transforma. Então, essa conservação de energia está relacionada a essa primeira lei da termodinâmica, onde o quê? O calor, que é a energia, que é uma das formas de energia que nós vimos, ela se transforma em quê? Ou em trabalho ou em uma variação de energia interna. Então, as relações que regem esse tipo de mudança faz parte da primeira lei da termodinâmica. Então, nós temos, por exemplo, um sistema termodinâmico aí, um gás que recebe de uma fonte térmica externa uma determinada quantidade de calor. Nós temos aí um exemplo de 1000 calorias. Então, na termodinâmica, essa quantidade de calor recebido ou cedido, ela tem o seu sinal matemático alterado. Então, quando ela recebe de uma fonte térmica externa, essa quantidade de calor ela é considerada positiva. Alguns autores consideram positivo. E quando ela cede calor, essa quantidade de calor tem-se o sinal negativo. Por quê? Porque nós vimos que na fórmula matemática, esses sinais eles são levados em consideração. Então, essa energia, além de produzir um aquecimento no gás, ela provoca ainda sua expansão. Porque nós vimos o quê? Que as quebras de ligação entre as moléculas, vai fazendo com que à medida que se aumenta essa quantidade de energia, as moléculas vão se agitando, há a quebra das suas ligações e elas vão expandindo, aumentando o seu volume. Então, como consequência, tem-se a realização de um trabalho, ou seja, tem-se uma força atrelada a um deslocamento. Então, que é equivalente ao quê? Nesse caso, a 600 calorias. Nós temos o quê? Que o trabalho é igual a 600 calorias. Então, daí nós temos, a partir de que encontramos esse trabalho? A partir daquela relação que nós vimos anteriormente, onde calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Então, a partir desses dois valores, nós podemos descobrir para onde foi a outra quantidade de calor, a quantidade de energia que foi doada para o sistema, porém não foi transformada totalmente em trabalho. Então, já que essa energia fornecida pelo sistema para o ambiente em forma de trabalho é menor que essa energia recebida, pode-se concluir que o restante ficou no gás. Então, na forma de quê? Exatamente da energia interna, produzindo um aumento de 400 calorias nesse sistema. Já quando se temos uma compressão, ao contrário, o gás é comprimido, Então, o trabalho vai ser exercido no sistema. Então, ele recebe um trabalho. Nesse caso, quando o trabalho é recebido pelo sistema, ele possui um sinal negativo. Então, simultaneamente, esse gás ele perde para o ambiente uma certa quantidade de calor, que vai responder ao quê? Aos 600 joules. Nesse caso, como nós vimos anteriormente, se o sistema cede calor, ele é negativo, Então, e se ele
fornece calor, ele é positivo. Então, nesse caso, como ele está cedendo, ele vai ter um valor negativo de 600 joules. Da relação matemática da primeira lei da termodinâmica, nós temos o quê? Que a variação da energia interna no sistema ela está reduzindo. Então, fazendo a diferença a partir da equação, nós temos que essa variação interna é menos 100 joules, ou seja, ela está perdendo 100 joules do seu sistema inicial. Então, a partir dessas leis, né, nós temos algumas transformações que ocorrem e essas transformações elas podem ser de forma isotérmica, ou seja, com temperaturas constantes, como o próprio nome indica, né, de modo que a variação da energia interna do gás ela é igual a zero. Então, se ele não está tendo agitação nas suas partículas internas, não está aumentando nem diminuindo sua energia interna. Por quê? Porque não tem variação de temperatura, então essa energia interna é igual a zero. E o que se vai ter, então, naquela nossa fórmula inicial da primeira lei da termodinâmica será apenas o quê? As variações de calor e trabalho. Porém, como a energia interna é igual a zero, da relação nós temos que o calor é igual à quantidade de trabalho. Já uma transformação isovolumétrica está relacionada ao quê? A isovolumétrica significa que o volume do sistema não sofre alteração, volume constante. Então, esse volume ele permanece o mesmo durante todo o processo termodinâmico. Sendo esse volume constante, podemos concluir que o trabalho é igual a zero, já que não vai haver nenhuma expansão, nenhuma compressão, deslocamento, não vai existir deslocamento, então esse trabalho é igual a zero. Então, nós temos que, a partir da relação da equação da primeira lei da termodinâmica, descreve que a variação da energia interna, nesse caso, vai ser somente igual ao calor. Já na transformação adiabática, ou seja, o gás não troca calor com o meio externo, então não tem-se transferência de energia por meio de calor em nenhum dos processos. Então, seja porque ele pode ser isolado termicamente ou porque esse processo ocorre tão rápido que não dá tempo de produzir essa troca de calor. Então, dessa forma, o calor, na expressão da primeira lei termodinâmica, é desprezível, ou seja, ele pode ser igualado a zero. Então, da equação, nós temos que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho, tem-se que a variação da energia interna é igual somente a menos T, ou seja, há uma diferença de trabalho, há um deslocamento somente do volume do sistema. Bem, depois da primeira lei, nós sabemos o quê? Que existe a segunda lei. Por que a segunda lei da termodinâmica foi criada? Nós sabemos que os processos sempre ocorrem através de mudanças de energia, né? Essas energias são trocadas. Ou, por exemplo, sabemos que uma xícara com café quente é deixada em uma sala mais fria até esfriar, ou seja, o calor do café ele é cedido para o ambiente até que se igualem as suas temperaturas e fique um processo termicamente constante, né? Igual. Porém, esse processo, né? Esse processo ele satisfaz a primeira lei da termodinâmica. Só que o processo contrário, por exemplo, o café, a energia perdida pelo café é igual à quantidade que ele ganha do lado vizinho. Só que o processo inverso ele nunca vai acontecer. Então, a lei que rege exatamente essa direção com que os processos ocorrem está relacionado com a segunda lei da termodinâmica. Então, esses processos eles ocorrem em cima da determinada direção. E a primeira lei ela não faz restrição a essa direção do processo, como é o caso da xícara de café. Se fosse o processo inverso, pela primeira lei da termodinâmica, como nós vimos anteriormente, ela não impediria que esse processo ocorra, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Então, daí surgiu a segunda lei da termodinâmica a partir das máquinas térmicas de Carnot. Então, uma máquina térmica, ela é o quê? Ela é qualquer dispositivo que, operando em ciclos, ela absorva calor, converta parte dele em trabalho e rejeite o restante. Nós sabemos que é impossível uma máquina que consiga absorver todo o calor em trabalho, né? Sempre tem-se uma perda. Então, colocada esses termos de limitação, a segunda lei ela pode ser estabelecida dizendo que nenhuma delas pode absorver calor e convertê-lo integralmente em trabalho.
Essa é a orientação prática da segunda lei. Então, a característica comum a todas as máquinas térmicas é o quê? Que elas recebem calor de uma fonte a alta temperatura, por exemplo, seja da energia do sol, de uma fornalha, energia nuclear, e convertem parte desse calor em um trabalho, que geralmente é de forma de rotação de um eixo, né? Por exemplo, nós temos aí a figura. Na figura nós temos uma fonte quente que transfere calor para um motor e esse produz trabalho, pode ser através de um eixo rotativo. E rejeita o restante do calor para um sumidouro a baixa temperatura. E essas máquinas, elas devem operar em ciclo para que se mantenha continuamente o seu processo. Então, trabalho nesse caso vai ser exatamente a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Então, o desafio da termodinâmica é o quê? É melhorar a eficiência e o rendimento dessas máquinas, sendo que nenhuma delas nós sabemos que consegue converter totalmente o calor em trabalho. Então, o ideal seria o quê? Um rendimento de 100%, ou seja, a quantidade de calor do sumidouro da fonte fria, ela deveria ser nula, não deveria existir. Porém, como nós sabemos isso é impossível, então o que se deseja é sempre chegar a esse rendimento mais próximo possível de 100%. Então, por isso devemos calcular o seu rendimento, que o rendimento determinado pela seguinte equação é o quê? É igual ao trabalho sobre o calor, né, da fonte fria. E nós sabemos o quê? Que trabalho é igual a calor 1, o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, onde nós temos que o rendimento é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Então, a partir desses conceitos, né, Kelvin Planck ele anunciou a segunda lei da seguinte forma: é impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia recebida de uma fonte quente. Então, o fato dessa energia térmica fluir da fonte quente para a fonte fria levou Clausius a enunciar a segunda lei na termodinâmica dessa seguinte forma: é impossível uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para o outro que esteja em uma temperatura maior. Então, daí vem-se a ideia de que aqueles processos eles têm uma direção, eles não ocorrem nas direções seguintes. Então, a consequência desse enunciado é que o calor só pode passar de um sistema de menor temperatura para um outro de maior temperatura, somente se um agente externo realizar trabalho sobre esse sistema, como nas máquinas frigoríficas ou os refrigeradores. Então, os refrigeradores, como são máquinas térmicas, né, eles são dispositivos cíclicos. Então, o fluido de trabalho usado nesse ciclo é o chamado de refrigerante, e o ciclo de refrigeração usado com mais frequência é o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, que tem 4 componentes principais: o condensador, o compressor, uma válvula de expansão e um evaporador. Então, o condensador, ele perde energia para o meio, ele cede a energia do fluido refrigerante, e o evaporador, ele é o meio sendo refrigerado, né? Como nós podemos visualizar aí na figura. Então, a eficiência desse refrigerador, ele é expressa pelo coeficiente de performance, ou COP. Então, o objetivo do refrigerador é remover calor do espaço refrigerado, né? Para esse objetivo é necessário a realização de um trabalho. Então, dessa forma, o COP ele pode ser expressado por o COP é igual ao efeito desejado sobre a entrada necessária. Então, entra-se trabalho para poder retirar o calor do ambiente, ou seja, é igual a calor, o Q2, né, sobre T. Como o trabalho é Q1 menos Q2, o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, ficamos com o COP é igual a Q2 sobre Q1 menos Q2. Então, como nós vimos, esses processos termodinâmicos, eles ocorrem em uma determinada direção. Depois de executados, tais processos não podem ser revertidos espontaneamente, restaurando ao sistema seu estado inicial. Que aí nós temos, por exemplo, os processos irreversíveis, que, por exemplo, quando um ovo é quebrado, ele não volta ao seu estado inicial de uma forma natural. Então, eles só podem ser executados, esses processos termodinâmicos só podem ser executados em um sentido. Já os processos reversíveis são aqueles que, teoricamente,
são completamente reversíveis, podendo realizar uma trajetória inversa do processo. Então, os processos termodinâmicos estudados ideais sempre são processos reversíveis. Então, se estuda esses processos ideais para que se entenda os que são irreversíveis, como o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um processo ideal, onde as máquinas são máquinas térmicas ideais, teria 100% de rendimento. Então, nesses processos, nesse ciclo, nós temos a seguinte figura, que passa por algumas transformações. De 1 para 2, nós temos que o calor 1, que é absorvido de um reservatório a alta temperatura, o gás se expande realizando o trabalho sobre a vizinhança. De 2 a 3, a expansão ela continua adiabática, ou seja, não sofre transferência de energia, transferência de calor para o sistema. Isso é, o gás é impedido de trocar calor com o ambiente. De 3 a 4, nós temos uma compressão isotérmica, onde não há alteração de temperatura e o meio realiza trabalho sobre o gás a certa quantidade de calor e é rejeitado pelo sistema por um reservatório a baixa temperatura. De 4 a 1, nós temos a compressão adiabática também, na qual o meio realiza trabalho sobre o sistema, fazendo com que sua energia interna aumente. Então, para este ciclo de Carnot, as quantidades de calor trocadas com as fontes, são proporcionais a essas temperaturas, as respectivas temperaturas absolutas. Logo, nós podemos fazer a relação de calor com temperatura. E para uma máquina de Carnot, nós temos que o seu rendimento seria igual a 1 menos Q2 sobre Q1, que pode ser equivalente a 1 menos TA sobre TB, onde essa temperatura A é a temperatura da fonte fria e TB é a temperatura da fonte quente. Então, depois do surgimento dessas leis, surgiu a lei da termodinâmica, que foi postulada, que diz o quê? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Essa lei permite o quê? A definição de uma escala de temperatura como vimos anteriormente, como por exemplo as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Remo e Rankine. Porém, como essa lei ela vai de encontro e ela é de certa forma anterior a todas as outras e ela surgiu depois da primeira, segunda e terceira lei, ela ficou sendo denominada de Lei Zero. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, bons estudos e qualquer dúvida é só mandar perguntas para o meu e-mail. Até mais!